Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui para mais um vídeo. Hoje para falar sobre conteúdo, né? O que vem sendo produzido, obviamente, sobre a minha opinião. E esse aqui é um vídeo literalmente para cara cascudo, tá? Para old school. Não é vídeo para gente que chegou agora, né? Definitivamente. É para cara realmente old school que pensa exatamente da mesma forma. Então, é um bate-papo com vocês aqui. Como é que eu enxergo hoje a produção de conteúdo com relação ao fisiculturismo no Brasil, no mundo? O que realmente está em evidência? O que realmente é funcional? E o que pode acontecer com esse conteúdo a longo prazo? Ou com o fisiculturismo a longo prazo? Ou com o que ele carrega a longo prazo? Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, se você não é inscrito nesse canal ainda, então se torne um inscrito, considere se inscrever, porque aqui a gente traz muita história do fisiculturismo, muitas curiosidades e de vez em quando eu trago conteúdos como esses aqui de desabafo, de bate-papo, para a gente trocar uma ideia, que eu sei que a maior parte da galera do old school não tem esse tipo de informação, né? E aí não acompanha absolutamente quase nada dentro desse cenário, porque na maior parte dos conteúdos são conteúdos feitos para garotada, né? Para gente jovem que está ali na rede social o dia inteiro consumindo na internet. Bom, então se você não é inscrito, se inscreva, deixa aí já o seu like, compartilha com mais pessoas para que esse vídeo realmente se alastre, para que obviamente o algoritmo entenda que esse vídeo sendo importante para você e relevante seja para mais pessoas também, e aí ele começa a engajar para mais gente. Bom, para começar a falar sobre esse assunto, eu queria trazer uma introdução do que a gente tinha de conteúdo e da sua importância nos anos 90. Né? Como é que era o conteúdo dos anos 90, 2000? A gente tinha nos anos 90 o conteúdo que era produzido principalmente ali pelo Mitsuru Okabe e pela IFBB. Né? Os DVDs ou os VHS ainda, que eu sou do tempo do VHS. E era uma dificuldade muito grande. Por isso que hoje eu dou tanto valor ao conteúdo, porque nós que somos da geração 90 sabemos o quanto era difícil você conquistar, por exemplo, um conteúdo de fisiculturismo naquela geração. Eu lembro que o primeiro VHS do Pumping Iron que eu consegui emprestado, né, de um amigo lá em Brasília, consegui esse VHS e fui reproduzir ele. E era assim, quando você reproduzia de um VHS para o outro, todas as imperfeições que tinha naquele vídeo, naquele VHS, passava para o outro. Então era uma fita realmente bem complicada de assistir. E junto com esse VHS, ele me emprestou também o Hard Body, que era um VHS do Flex Wheeler treinando ali no Gold's Gym, com nessa época ali dos anos 90, ali com Charles Glass e tal, que era um DVD muito bacana também, mas em VHS na época. Depois vieram os DVDs. Eu lembro que o primeiro DVD, o primeiro arquivo de vídeo, né, que eu já na época do download, né, para quem é mais antigo vai lembrar, quem consumia esses arquivos e que baixava da internet usava o Emule, que era tipo um cavalinho assim, que era não era nenhum, não era, hoje a gente está na era dos aplicativos, né? Era um programa que você instalava no computador, tipo Torrent, né, para quem conhece. E aí você jogava o arquivo ali e baixava. E depois veio um outro programa chamado Demonoid, né, que era o demônio mesmo assim, baixava de tudo. E a gente baixava a ISO do DVD. Para quem não sabe, a ISO era um arquivo de formato de DVD que você gravava o DVD já pronto, com menu, enfim, com tudo que tinha um DVD original, por exemplo. Então, ali eu conseguia a maior parte dos arquivos de vídeos, DVDs, e na época eu era o cara que mais tinha realmente esses arquivos, esses DVDs, vendia nas feiras, vendia muito ali na IFBB, na época do Gustavo, no Mister Rio, coisa e tal. E tinha uma galera que consumia muito esse conteúdo, enfim, o Balestrin quando via de São Paulo comprava, o Fernando Marques também, o Jorlan, todo mundo consumia esse conteúdo. E assim, eu lembro que eu recebia ligação de atleta, porque na época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, então o que funcionava realmente era ligar. O máximo que você tinha ali era o scrap do Orkut, mas enfim, todo mundo ficava vendo a mensagem, os caras deixavam a mensagem, mas toda a sua audiência via. Não tinha nem Facebook na época. E, inclusive o Fred do Treino Pesado, a gente tinha uma parceria lá no
portal dele, ele comprava vários e vários DVDs comigo e fazia promoções lá para o pessoal. Então, esse material era muito consumido. E tinha muito atleta que me ligava, por exemplo, pô, cara, eu tô precisando de um estímulo para treinar. Você tem aquele DVD do Branch Warrior aí, porra, aquele pancada. Porra, mandava para ele, o cara assistia e ia treinar. Lembrando que não tinha nada disso de pré-treino, não existia, né? O primeiro pré-treino, por exemplo, que eu vi a conhecer, que eu tomei, foi em, acho que 2011, foi o, o, o Jack 3D, depois o Armor Rap e depois o Hemorrhage. Mas nessa época não tinha nada disso e tal, a coisa estava começando a engatinhar, estava começando ainda. E os caras me ligavam, né, pedindo o DVD, assistia o DVD, assistia o conteúdo e ia treinar. Mas por que eu estou falando isso? Porque o conteúdo naquela época, ele tinha essa função de estimular, de incentivar. Então, o propósito do conteúdo era realmente tornar outros caras capazes, estimulados a treinarem ou a se tornarem atletas. Mas na maioria dos casos era para treinar, é para ir para academia. Então, era o conteúdo que era feito realmente para quem se interessava pelo esporte. Hoje, com esse acúmulo de informações, né, e aí é importante que a gente deixe claro que é o seguinte, na minha opinião, tá, eu não vejo que o fisiculturismo cresceu. O que cresceu foi o nicho, o que cresceu foi a possibilidade, né, porque hoje em dia todo mundo tem facilidade de gerar conteúdo, e a partir daí os influenciadores estão se voltando mais para essa parte da musculação, do fitness, que sempre foi importante, mas nunca teve a atenção que merecia. Quando você ia nas feiras ali, meados de 2011, 2010 e tal, que era no Rio de Janeiro, a Expo Nutrition, né? Porque assim, eu vejo os influenciadores hoje falando, porque foi a gente que começou essa onda, foi a gente que colocou o esporte onde ele está. Não foi, cara, tá? Você não conhece de história. Quem colocou realmente o esporte onde ele está hoje foi o Arnold. Quando o Arnold trouxe o Arnold Classic para o Brasil, que começou aqui no Rio de Janeiro. Né? São Paulo não tinha nada ainda. Então era a Expo Nutrition, depois foi o Arnold. Muitos dos atletas que estão aí hoje na mídia, famosos e tal, começaram competindo no Arnold Classic, que foi uma possibilidade. Você tinha só os eventos da IFBB, que diga-se de passagem na época do Gustavo, era um show à parte, todos os eventos lotados, né? Tinha o Mr. Rio, que era o evento regional, que não tinha outro regional que fosse igual o Mr. Rio, não existia, tá? Vamos combinar, não existia em outro canto do Brasil. Você tinha um brasileiro, um atleta ia, todos os atletas do Brasil ia, realmente era um sucesso, mas falando de evento regional, era o Mr. Rio. E aí quando o Arnold chegou, a popularidade praticamente foi convertida toda para os eventos do Arnold, que era um evento que tinha uma projeção maior e, óbvio, né, um evento internacional que carregava o nome do Arnold Schwarzenegger. E era uma feira assim, incrível, com um monte de atrações, então foi um sucesso. Né? Então foi isso que realmente foi o pontapé inicial para o esporte no Brasil. Porque os influenciadores, com todo o mérito que cada um tem, eu acho que todos eles fazem um trabalho incrível dentro daquilo que se propõe. Eu acho que existe realmente o espaço para todo mundo trabalhar, mas não foram eles definitivamente que fizeram com que o esporte chegasse aonde está hoje. Foi os eventos do Arnold no Brasil, né? Quando o Arnold chegou no Brasil e realmente trouxe um outro nível de show para cá. E aí depois o evento sai do Rio, vai para São Paulo, enfim, mas tudo começou por aqui. E naquela época, né, a gente consumia realmente esses conteúdos. Mitsuru Okabe, os eventos do Mr. Olympia, então era o que chegava aqui, né? Era o que chegava, não tinha outro tipo de conteúdo. A internet estava engatinhando, eu lembro que eu ia, por exemplo, na internet, acessava o YouTube, era aqueles videozinhos de 1 minuto, cara, com uma qualidade péssima. Os arquivos que eu baixava, por exemplo, eram arquivos que tinha 320p, que não era nem a qualidade de um VHS, inclusive era um arquivo chamado AVI, não era nem o MP4 ainda, era o AVI que você tinha que converter para MPEG para poder rodar no DVD. As ISOs, né, quando eu comecei a baixar as ISOs nesse site, já vinha um DVD pronto, já com uma qualidade, uma outra qualidade. Então esse era o conteúdo que chegava, o pessoal assistia, se inspirava para treinar. Hoje é um conteúdo muito fragmentado e é um conteúdo que para você chegar na ênfase do conteúdo, para o grande público, ele tem que passar por uma treta, ele tem que passar por uma fofoca, como é o caso que está acontecendo agora. Então, tem que acontecer alguma coisa para a galera chegar ao conteúdo e aí sim enfatizar o conteúdo. Tudo bem. Enfim,
é a modernidade, o game que se é jogado hoje. Mas a minha preocupação é, o esporte cresce muito, mas na verdade, na prática, ele só está se aglomerando. Porque tem muita gente hoje que está acompanhando o fisiculturismo não pelo esporte, que nem treina, que nem vai para academia, que nem consome suplemento, está acompanhando o fisiculturismo, mas pela fofoca, pela treta, porque aparece muito na internet, porque os caras vão fazendo os collabs e vai aparecendo. Né? O YouTube vai recomendando. E aí quando o vídeo tem um pouco mais de hype, ele recomenda para um público fora do nicho, que vai começar a acompanhar por causa da atenção que está tendo, porque hoje a gente tem essa ditadura do hype, né, que às vezes o cara ele acompanha o conteúdo, né, nem pelo conteúdo, pela quantidade de atenção. Quanto mais hype tiver o conteúdo, melhor para ele. E aí o negócio se alastra. Mas aonde que está o esporte dentro disso aqui? Né? Quantas pessoas realmente estão começando a treinar? Quantas pessoas estão realmente começando a buscar a filosofia do esporte? Porque aí você fala assim, ah, mas tem muita gente que está indo para academia, tem muita gente que está treinando, tem muita gente que quer virar atleta. Mas por quê? Porque hoje dá grana, porque hoje é mídia, porque hoje o cara pode, né, comprar um carro, uma casa. Mas será que realmente está pelo condicionamento correto? E aí eu lembro, uns dias desses atrás, eu estava vendo uma entrevista do Rafael Brandão com o Renato Cariani. E aí o Rafael falando dessa relação, né? Ele e o Jorlão, os dois foram treinar junto, tal, preparação para Olímpia, que ele sentiu uma vibe diferente, que ele só sentia lá com o Flex e na Dragons, e foi muito bacana, casou muito bem a conexão e, cara, foi sucesso. E aí o Cariani fez um comentário, que é realmente a expertise dele, né? Ah, tal, mas, pô, foi muito bom, realmente foi muito legal, porque você vê que a galera curtiu muito, a galera comentou muito, teve muita interação, né? O hype foi lá em cima, a audiência. Então, você vê que existe uma desconexão entre o resultado efetivo daquilo que você está fazendo relacionado com a proposta de rede social, de mídia. Né? Que na verdade você vê que o posicionamento dele está relacionado à atenção que o conteúdo teve. Foi um sucesso porque teve atenção, foi um sucesso porque deu hype, foi um sucesso porque teve muita gente curtindo. Cara, mas ali dentro tem que ser um sucesso porque o treino casou, porque o treino pegou. Ninguém tem que se importar ali com a quantidade de atenção e de mídia. Eu tenho certeza que eles não estavam se importando com isso. É o trabalho deles, eles têm que, obviamente, dar satisfação para as marcas, para o investimento, o conteúdo tem que ser feito, aumenta a popularidade, leva eles para um próximo nível, porque a gente sabe que um atleta conhecido, famoso, tem muito mais chances, por exemplo, de conquistar patrocínio e coisa e tal, que não está muito relacionado hoje ao ser atleta, mas à atenção que você carrega. Então, eu sei que isso é importante, mas o fundamento principal não é a atenção, a interação, a mídia, o hype, quantas pessoas vão assistir, se as pessoas estão aprovando ou não. Cara, é o resultado que ele vai ter no palco a partir dali, a partir do treino. Porque isso me preocupa muito, né? Essa questão da gente olhar hoje para o esporte evidencializando só o hype. Né? Você vê que o atleta, tem muitos atletas que não tem hype, que são só atletas que não sabem fazer conteúdo, cara, que não sabem fazer esse tipo de coisa e que perdem os seus patrocínios porque a marca não está vendendo através dele ou a partir dele. E aí qual é a ideia que fica? Será que as marcas realmente estão investindo no esporte ou estão investindo na atenção do atleta? Fica aí a questão para a gente realmente pensar. Porque tem muito atleta perdendo emprego, perdendo patrocínio, atleta bom, atleta com potencial de Olímpia, porque o atleta não sabe fazer conteúdo, porque o atleta não está na mídia, porque o atleta tem que ser atleta. Pelo menos essa é a minha opinião, que eu carrego, que é realmente a mentalidade que tem que ser. O atleta tem que ser atleta. Aí o atleta, ele tem que ser atleta, tem que passar por tudo isso, e tem que ser um atleta midiático, que nem todo mundo tem talento para ser, porque a gente sabe que não tem. Essa questão de comunicação é para poucos, e quem é muito bom nisso se destaca, e está aí a prova disso tudo. Entendeu? Aí o cara, quando realmente não é bom, ele tem que fazer dancinha, ele tem que fazer, sabe? Tem que se humilhar para poder conseguir mais seguidores. Cara, que você tenha poucos seguidores, mas que você tenha seguidores reais e fidedignos ao trabalho que você exerce. Então, é chato e é bem ruim isso para o esporte, né? Porque quando você volta para os anos 90, imagine se fosse hoje os anos 90. Você pega os atletas ali, tipo o Flex, o Rony, o Dexter, o Shao Rei, o Kevin Levrone, o Dory Yates, o Paul Dillett. Imagina esses caras hoje. Você acha que os caras iam ficar... O Dory
nem sequer queria saber de hype de mídia. Ele vinha, competia no Olímpia, fazia os trabalhos dele pro Joe Wade e ele voltava para a Inglaterra para treinar, cara. Um cara desse hoje não ia se fazer, porque imagina, não, tem que produzir conteúdo, ah, não, tem que fazer presença VIP, não, tem que estar em tal lugar, não, tem que sorrir para todo mundo, tem que dar atenção no direct, tem que falar com todo mundo, senão... Porra, cara, isso aqui é uma merda, entendeu? O atleta tem que ser atleta e ponto final, ele tem que treinar, entendeu? Ele tem que treinar, e a empresa tem que usar a imagem do atleta para vender o produto, mas não necessariamente a comunicação dele, pelo menos é a minha opinião, tá? Porque aí o atleta tem que se virar. Porque você chegava nos eventos do Arnold, por exemplo, ou da Expert Nutrition, lá no início, 2011 e tal, você viu um monte de influenciadores fora do nicho lá. Porque o que acontece? Esse pessoal que tinha hype, né, e a marca ia atrás dele, e um monte de atleta bom pra cacete lá, mas que não tinha patrocínio, por quê? O cara não sabia falar, o cara não sabia se comunicar, o cara não tinha hype. Então não é que as marcas estão investindo no atleta. Não é. Está investindo na atenção que o atleta tem hoje. Se isso acabar, vão lá para fora pegar de volta Jojo Todinho, vão pegar essa galera que não tem nada a ver. Se bem que a Jojo Todinho agora já está começando a ter um pouco a ver, né? Já está começando a entrar. Mas na época, pô, cara. Então assim, você vê o Léo Scarpelli, que para mim seria muito maior que o Cariani se tivesse continuado o trampo que ele fazia. Comunicador nato. Realmente foi o cara que começou essa parte de mídia maromba na internet, né? Era um cara que tinha muita atenção. Mas se a gente falar assim do esporte em si, você chegava nesses eventos ali no início de 2011 e tal, a fila do stand da Arnold Nutrition era lotada de gente com o Scarpelli ali. E aí você via, por exemplo, um Victor Martinez andando na feira, ninguém sabia quem era, pô. Todo mundo passando batido, só os caras casca grossa que conhecia. Você viu um bodybuilder conhecido, porra, não tinha essa mesma atenção, entendeu? E isso hoje está potencializado. O Dexter teve há pouco tempo atrás aqui no Olímpia e estava andando na feira tranquilamente. Só quem parava que realmente conhecia. Agora, os influenciadores da maromba, todos esses caras são... Né? Eu não tenho nada contra, tranquilo, tenho nada contra. Eu só acho que o conteúdo, ele precisa de ter atenção realmente pelo conteúdo, pelo que ele carrega. E não ter o valor, ou só ter o valor a partir do alcance que ele tem. Não, o conteúdo só foi bom porque deu hype. O conteúdo só foi bom porque muita gente viu, porque teve um monte de interação. Cara, isso não é fisiculturismo, me desculpe, isso não é o esporte. A gente que comprava as fitas do Mitsuru Okabe lá nos anos 90, a gente assistia pelo conteúdo. Como eu falei, os caras compravam comigo para assistir e para treinar. Essa era a função. Hoje a galera assiste conteúdo de musculação comendo pipoca e rindo, porque só tem fofoca, só tem treta, sabe? Só tem badalação. Não, nada contra. Os caras são inteligentes. Eles pegaram um nicho, viram que é um nicho que dá grana, que dá dinheiro, tá todo mundo de carrão, tá todo mundo andando de carrão. Mas e daqui a alguns anos, quem vão ser esses caras? Quem vão ser esses caras, bicho? Entendeu? Essa que é a questão. Qual o valor? Quem é que te segue? Vamos lá, quem é que te segue? Quem é que segue você? Né? Que é um puta influenciador do hype. Quem é que segue você? É só você olhar. É 100% essa garotada. 100% essa garotada. Você não vai ver lá um cara realmente respeitoso, um cara que realmente faz parte do contexto do esporte, seguindo a maioria. Não vai seguir, porque os caras não se conectam com o conteúdo, velho. Não adianta. Então, assim, a minha preocupação com o que nós estamos vivendo hoje, a realidade que a gente está vivendo hoje, é exatamente essa. Para onde que nós iremos com relação ao conteúdo que a gente produz? Tá? Para onde que nós estamos indo? Porque, sabe, o cara tá lá, aí ele posta vídeo de atleta, né? Conteúdo de atleta o tempo inteiro, não dá nada. Aí ele posta um conteúdo, porra, vira um meme. Aí o meme, porra, alcança milhões de gente. O cara fica viciado naquilo, ele só quer produzir meme. E aí ele começa a produzir meme, porque é aquilo que dá hype, ele fica viciado naquilo. Aí vem uma marca que nunca enxergou ele como atleta, mas agora enxerga o meme, e aí patrocina ele. Se ele deixar de produzir o meme, ele perde o patrocínio. Olha o círculo vicioso que é isso. Eu não acho isso legal. Eu não acho isso bacana. Então, para o vídeo não se alongar muito, essa é a minha opinião com relação ao conteúdo que é produzido aqui. Não tenho nada contra, mas não podemos chamar de fisiculturismo. Forte abraço para vocês.